Na teleaula de hoje, você irá aprender os momentos de sucesso e desafios dos empreendimentos de Gaspar Lourenço na região do Rio Real e adjacências, compreender o simbolismo da cruz, como Tolosa expõe as edificações dos feitos de Gaspar Lourenço, analisar os sacramentos do batismo e a reação dos índios com relação à cristandade. Segundo Tolosa, Lourenço edifica a igreja de São Tomé, a primeira de sua missão nas aldeias indígenas do Rio Real, no solo sergipano. Agora, vamos verificar o trecho correspondente a esse fato na carta de Tolosa. Chama-se a igreja de São Tomé, o apóstolo, e fizeram junto dela casa que morasse e pudesse ter conceito religioso, e dali a poucos dias levantaram uma cruz de alguns 80 palmos, muito formosa, e que ficou toda a gente espantada com ver a veneração com que a haviam levantado. O principal daquela aldeia, quando se viu sem igreja, levantou as mãos para o céu, dizendo: Bendito Senhor Deus, que vejo já em inteira glória, isto é o que desejava. Pesa-me do tempo passado. Logo, começou o padre a ensinar-lhe a doutrina pela manhã, à tarde e à noite. É preciso considerar que a inauguração da igreja e da cruz tornava-se um dos momentos mais edificantes onde ocorria essa sujeição de valores cristãos na cultura tupinambá. A cruz era erguida com muita pompa. Em seguida, um ritual festivo tomava conta da missão jesuítica na aldeia. Rezas, cantos, pregações, procissões de crianças com ramos na cabeça e diversas outras formas de incentivar a piedade. Esse espetáculo teria de causa comoção na aldeia. O evento deveria deixar os espectadores comovidos. Vejamos o que escreveu Tolosa na inauguração da cruz na missão de São Tomé. Toda a gente espantada com ver a veneração com que a haviam levantado. Parte da casa de Tolosa nos informa que os principais chefes das aldeias do Rio São Francisco e também de outras partes almejavam a visita dos missionários em suas aldeias. Vamos agora analisar dois trechos da carta de Tolosa com relação a esse fato. No primeiro trecho, Tolosa acaba nos dizendo: teve em estes dias muitas vezes dos principais do Rio de São Francisco e de outras partes. Todos vinham pedir ao padre que os fosse visitar e fazer igrejas em suas aldeias, e o principal de todos foi um índio chamado por estas partes Curubi, do qual todos se temiam, porque em os tempos passados tinha morto alguns brancos e não havia podido aceitar sua amizade. Este, em sabendo que o padre havia chegado àquela aldeia, logo enviou a visitar um irmão seu, pedindo-lhe com muita instância que fosse residir em sua aldeia. No segundo trecho, Tolosa acaba nos dizendo: e assim se despediu sem fazer mais palavras. Daqui, tomaram ocasião a gente da aldeia a dizer entre si que não havia entrado em aldeia com boa intenção, sim com desejo de quebrar a cabeça do padre adiante de todos. E havia alguns que estavam esperando. Agora será. Mas as obras mostraram que não foi esta sua intenção, sim que ficou tão confundido com a prática do padre e tão atado de pés e mãos, olhando-o e dizia que não podia mais falar, e assim se tornou-se para a sua aldeia. Como dito anteriormente, Tolosa nos informa que os principais chefes das tribos do Rio São Francisco e também de outras partes almejavam a visita dos missionários em suas aldeias. Observem que a intenção do autor é chamar a atenção da fama de Lourenço entre os nossos primeiros habitantes e, sobretudo, deixar claro a expansão positiva da Companhia de Jesus em solo sergipano, na direção do Rio Real a São Francisco, de sul a norte. É preciso também destacar que os missionários estavam desconfiados dos chefes das aldeias da região do Rio São Francisco. Tolosa destaca a estranha insistência do índio Curubi. Diz da carta: pediu com muita instância que fosse residir em sua aldeia. O autor também revela que, a princípio, Curubi queria quebrar o pescoço do padre na presença de todos. Todos temiam, escreveu Tolosa, porque em os tempos passados tinha morto alguns brancos.
Percebe-se como o autor destaca o estranhamento do comportamento de Curubi. Assim, faz pensar se realmente Lourenço obteve somente sucessos em suas práticas e ações cotidianas nas missões. Algumas atitudes contrárias à expansão da cristandade começaram a aparecer em outras partes da carta. Uma frase interessante que devemos destacar é a seguinte: não era outra coisa senão o homem que o padre era, terror do homem, que ele haverá sido causa de todo o seu mal. Esta frase foi supostamente dita por alguém que representava a resistência à expansão dos jesuítas naquela região em direção ao norte de Sergipe. Tolosa chamou esse alguém de outros, possivelmente serem outros principais. Vamos agora observar um trecho da carta de Tolosa com relação às atitudes contrárias à expansão da cristandade. Outros também, em sabendo que ia o padre, desampararam suas aldeias e se foram a morar pela terra dentro, e uns o padre enviou muitos recados, dizendo-lhes que não temessem, porque vinha para dar remédio às suas almas. Mas com isso, mais se endureciam, dizendo que não queriam igreja, sem o que haviam de mostrar aos padres e aos brancos, e não só não recebiam os padres, mas enviavam recados às outras aldeias que de nenhuma maneira os recebessem, dizendo que as igrejas não eram para filhos de principais, sim para apocados e bajos, e que não era outra coisa senão homem que o padre era, terror do homem, que ele haverá sido causa de todo o seu mal. Todavia, alguns se separando do principal, se vieram a meter com os nossos, que devem ser os que Deus escolheu para o bem-aventurança. Lourenço é visto como um homem, no sentido de ser mais um colonizador, de conduzir os índios para a escravidão, de fazer o mal. Ele não aparece no sentido de ser um aliado, um benfeitor dos índios. A saída em massa das aldeias para não receber Lourenço e os demais missionários foi uma outra atitude contrária à expansão das missões. Vejamos a frase. Desampararam suas aldeias e se foram morar pela terra dentro. Esta frase aponta a resistência e nos sugere pensar àqueles que aceitavam as missões. Observe os aspectos a seguir. Se alguns principais percebiam Lourenço como homem, há os outros principais que o viam como missionário, em outras palavras, como protetor. Havia as aldeias para receber o missionário, como existiam as que migraram recusando. Pensemos mais um pouco sobre os exemplos de atitudes de resistências que a carta registra. Será que Lourenço quer expor essas resistências como exceções, como ações de uma minoria? Ou será de fato que podemos acreditar que as resistências eram de uma minoria? O batismo em enfermos constituiu outras atividades importantes dos missionários. Na carta de Tolosa existe o destaque de 3 batismos. O autor sempre frisa no final que depois do batismo, o enfermo foi a pouco gozar de seu Criador. Vamos agora analisar um desses batismos na carta de Tolosa. O segundo batismo foi de uma velha, que toda a vida havia andado entre brancos e nunca tinha sido batizado. Visitando o padre, a aldeia a achou já a cabo e depois de bem instruída nas coisas de sua salvação, a batizou com muito conselho e daqui a poucos dias foi gozar de seu Criador. Essa atividade missionária não deixava também de ter uma pedagogia voltada para a educação cristã. Por detrás do ritual do batismo do enfermo, havia toda uma pompa, que tornou todos os gentios atônitos vendo aquilo. Observe atentamente quem é que chamava o padre para o batismo do enfermo. Tolosa quer dizer que era o próprio índio que chamava o missionário para batizar seu parente ou conhecido em um estado terminal de vida. Na carta de Tolosa, há um nome específico para denominar o que atrapalhava a obra dos inacianos, o demônio. Vamos analisar o seguinte trecho da carta de Tolosa. Isto urdia o demônio,
para que se travasse guerra e desta maneira se impedisse a cristandade. Mas o padre não supôs nada disto até estar no Rio Real, onde, vendo as mulheres que pouco antes havia casado, perguntou: que é de vossos maridos? Responderam chorando estas índias: mataram. Estava ali alguns principais, e disse o padre: enfim, que mataste seus filhos e os comestes, e sabendo que eu via ensinares causas de nossa salvação. Observe-se que Tolosa refere-se que brancos, vindo com os padres, estavam a serviço do demônio. A teleaula de hoje está terminando por aqui. Espero que você tenha compreendido um pouco mais sobre a história dos jesuítas e dos índios aqui em Sergipe antes do período da colonização. Até mais e nos vemos na próxima aula.